Fala, Nação Azul, aqui é Pedro Souza trazendo para vocês uma análise da última partida do Cruzeiro contra o Internacional lá no Beira-Rio, que aconteceu no sábado. É isso aí, galera, o Cruzeiro empatou em 0-0. Vou trazer a minha análise com a minha opinião, uma opinião tentar ser um pouco imparcial. Eu sei que é difícil, né? Sendo cruzeirense, acredito que o Cruzeiro tinha totais condições de vencer esse jogo ontem, ou de pelo menos ter marcado aí uns 2 gols. Vamos falar disso. Roda a vinheta! Falando do jogo de ontem, vamos entender um pouco do cenário do que rolou esse jogo, né? O Internacional, ele tinha se classificado para as oitavas de final da Libertadores e vinha de uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão. O Mano Menezes, né, o técnico do Inter, estava balangando lá, mas depois dessa classificação, dessa sequência de vitórias, ele fazendo um bom trabalho, se reafirmou lá no posto como treinador. E do nosso lado aqui, o Pepa tinha acabado de conseguir vencer o São Paulo. O Cruzeiro já tinha 5 jogos sem vencer, né? Já estava incomodando muito a torcida. E o Pepa vem para esse jogo já com novidades na escalação. O Pepa entrou sem um centroavante de origem. O Pepa estava sempre entrando num 4-3-3, né? Alguns vão falar de variações táticas aqui, mas eu gosto de chamar de 4-3-3. Um centroavante fixo, sendo ele ou o Gilberto ou o Henrique Dourado. Saía um, entrava o outro, não mudava nada. A gente sabe, não estou criticando aqui o caráter ou a dedicação dos jogadores, a vontade, o empenho. Mas o resultado não estava acontecendo nem para o Gilberto, nem para o Dourado. A gente sabe que os jogadores buscam, brigam, trabalham, mas quando a má fase chega, quando o mau momento acontece, a minha opinião, a melhor coisa que se deve fazer é preservar o atleta e tirar ele do time. Assim fez o Pepa. Eu já imaginei que ele faria isso antes, no jogo contra o Fortaleza, no jogo contra o São Paulo. Afinal de contas, nós tivemos a data FIFA, ficamos aí 10 ou 12 dias sem jogos, tivemos tempo para treinar essas alterações táticas de posicionamento, mas não houve mudança. Resolveu mudar nesse jogo contra o Internacional que é um time que menos rouba a bola. Eles têm ali um estilo de marcação de dar a bola para o adversário, forçar o erro. Então o Cruzeiro, pensando em jogar contra esse sistema do Mano Menezes, entrou com o Bruno Rodrigues fazendo ali um falso 9, né, com o Stênio pela esquerda e o Wesley pela direita. E em alguns momentos o Wesley revezando e entrando dentro da área também, trocando de lugar. Um ataque mais leve, mais fluido. Gostei bastante dessa iniciativa do Pepa e de manter isso para o segundo tempo também. Porém, a gente sabe que um problema recorrente do Cruzeiro é o problema de não fazer gols. O Cruzeiro cria bastante oportunidade, bastante chances claras de gols, como aos 10 minutos. Wesley recebeu uma bola de presente, o René recuou a bola para o goleiro John, o goleiro escorregou, fazia o domínio. O Wesley chegou com um gol escancarado, galera. E em vez de bater com a esquerda ali de primeira, daqueles gols que o torcedor fala, né? Até a minha avó faria. O Wesley tentou cortar para dentro para poder driblar o goleiro, seria um golaço, porém tinha um zagueiro na cobertura, o zagueiro chegou antes dele, roubou a bola. Na sequência, o Inter emendou um contra-ataque e o Cruzeiro roubou a bola, subiu bem demais, mas o Wesley demorou demais tocar a bola para o Stênio. Quando tocou errado, a sorte que a bola desviou ali no miolo da zaga e sobrou no pé do Stênio. Porém o Stênio, cara a cara com o goleiro, dentro da pequena área, o Stênio bate para fora, levando o torcedor cruzeirense, inclusive esse torcedor aqui, ao delírio, à loucura, raiva. E impressionante como o Cruzeiro perde gols. O Cruzeiro foi superior durante todo o primeiro tempo, não conseguiu jogar o Internacional. E aí no segundo tempo, o Mano Menezes fez algumas alterações, o Inter veio para cima, o Maurício bastante agudo e tal. Mas não estou aqui para falar do Internacional, não. O Cruzeiro deu muito mole no segundo tempo, não conseguiu jogar, o Inter cresceu, engoliu o Cruzeiro. O resultado foi justo, na minha opinião, visto que o primeiro tempo foi todo do Cruzeiro, mas o segundo tempo foi todo do Internacional. O Cruzeiro teve mais chances claras de gols do que o Internacional,
Porém, o que conta é bola na rede, a bola não entrou, ficou 0-0. Acho que, guardadas as proporções, empatar com o Inter lá no Beira-Rio não é um mau resultado. O Cruzeiro não volta com a sensação de derrota. A nossa frustração como torcedor é que a gente sempre quer ver o time ganhar. O Cruzeiro cria muito, é um dos times que mais cria no Campeonato Brasileiro, mas não consegue concluir, não consegue fazer gols. Então tem sido um problema muito recorrente. Outras coisas que eu quero analisar aqui com vocês é que Lucas Oliveira e o Marlon, né, tomaram aí o 3º cartão amarelo, vão ficar de fora no próximo jogo contra o Vasco, que é fora, um jogo complicado também, porque o Vasco não está numa boa situação, porém jogar fora de casa, jogo lá em São Januário, não sei se vai ter torcida, me parece que eles estão com a punição, então já é um fator que nos ajude talvez aí, mas é um time que está desesperado para sair da zona de rebaixamento, é um time que fez um alto investimento aí dentro das proporções, não era um time que nós imaginávamos que estaria brigando para não cair nesse momento, né, 12ª rodada do campeonato. Tem esse desafio de enfrentar o Vasco lá sem Lucas Oliveira, que está muito contestado, errando demais, errou novamente ontem, inclusive no segundo tempo fez uma falta que o juiz marcou o pênalti, voltou atrás e o VAR, né, analisou que a falta foi fora da área, onde o Lucas Oliveira tomou o 2º amarelo e foi expulso até. Até não concordei com a expulsão, porque nesse momento essa falta foi para cartão, mas a falta do primeiro lance achei um pouco de exagero, não precisava de ter tomado o cartão. E o Marlon, né, vai fazer muita falta, o Marlon é um guerreiro em campo, tomou cartão ali porque deu um carrinho, mas é um jogador que tem uma dedicação fantástica, eu tenho uma admiração muito grande pelo Marlon nesse elenco do Cruzeiro. E agora torcer para que nos próximos jogos o Cruzeiro tenha um melhor desempenho, já que o Cruzeiro vai ter uma sequência meio complicada aí. Nós vamos pegar o Curitiba em casa e o Goiás em casa, depois do Vasco. Por que eu falo complicada? Teoricamente, são times fáceis, porque, com todo respeito à instituição, são times que estão lá embaixo brigando para não cair. Ao mesmo tempo, são times difíceis, porque estão lá embaixo brigando para não cair. Então, eu imagino que o Cruzeiro vai ter dificuldades, o Pepa vai ter que continuar inventando, né, entre aspas, modificações nesse elenco, até que abra essa janela e comece a chegar alguns reforços, como já temos anunciados, alguns jogadores, algumas especulações, mas até que possam jogar de fato ainda vai demorar. Então, por enquanto, vamos ficar com essa análise aqui. Achei que o Cruzeiro teve uma evolução, porém é o mais do mesmo. Então é isso aí, galera. Essa foi a minha análise, a análise de um cruzeirense, trazendo para vocês aqui a minha opinião com o máximo de imparcialidade possível, de cruzeirense para cruzeirense. Não deixe de compartilhar esse vídeo nos grupos de cruzeirense que você tem aí. Vamos fazer esse canal crescer e ficar forte. Eu fico por aqui, fiquem com Deus e até o próximo. Bora, Cruzeiro!